Meu nome é Moira, e Charles e Eric falavam que eu era sua salvadora. Falavam que depois de tantas vidas os protegendo, eles me protegeriam. E agora, o sonho de Xavier é meu pesadelo. Estou sem poder, exilada, apagada. Eu não tenho escolha, exceto... Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês Wolverine número 1, a nova coleção, a nova série mensal da Panini, com o nosso Carcaju favorito, né? Essa edição é só de Wolverine, mas a gente sabe que mais para frente outras revistas vão ter que entrar no mix. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, vai conversar também nas outras edições, porque agora, junto com a revista X-Men, que passou de quinzenal a mensal também, você encontra review de cada número de Wolverine aqui no canal Fator X. Então, se você está gostando desse vídeo, já aproveita curtir, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as nossas notificações e fica conosco, porque do jeito que sair nas bancas, chega aqui no canal Fator X também. E segue a gente nas redes sociais do canal Fator X, se você puder, nos nossos grupos de WhatsApp e Facebook, e também, se for possível a você, com esse QR Code você pode fazer uma doação ao canal. Com essa doação, a gente compra mais revistas, mais infraestrutura e traz mais vídeos aqui para o canal Fator X. Esse exemplar, o primeiro exemplar da coleção, traz aqui 3 revistas no seu interior e uma história curta de uma outra revista. A gente vai explicar tudo direitinho para você. Como sempre, dividido aqui em 2 partes. Então, primeiro eu vou fazer o review sem spoilers, falar um pouco do conteúdo, das minhas impressões, se recomendo, se não recomendo. E depois o resumo completo, contando tudo que tem aqui dentro, para você que já leu a revista e quer às vezes entender melhor alguma cena que você viu aqui, ou para você que não leu ainda, mas não liga para spoiler, ou até quer acompanhar a coleção só aqui pelo canal Fator X, sem comprar a revista. Então fica aqui o convite. Agora a gente vai para a primeira parte, review sem spoilers de Wolverine número 1 da Panini. Wolverine número 1, review sem spoilers. Então esse exemplar aqui tem 112 páginas, custa R$ 26,90. No seu interior vem as 2 primeiras partes de X Lives of Wolverine, né? X vidas de Wolverine, 10 vidas de Wolverine. O X nessa fase cracoana aqui tem sempre remetido a 10, como lá no Projeto Arma X, depois da sua releitura na fase de Jonathan Hickman, né, que se tornou o Projeto Arma 10. E X Deaths of Wolverine, né? 10 mortes de Wolverine, que tem um exemplar só encadernado aqui. E temos também uma história curta de Marvel's Voices 2020, número 1. É uma história também com o Wolverine, por isso que eu disse que essa edição é só do Wolverine. Mas a gente tem certeza, tá, gente? Conforme o Mix avançar, assim que concluir essa série, por exemplo, essas 2 séries, né, X-Deaths e X-Lives do Wolverine, vai provavelmente sair, claro, a revista mensal do Wolverine lá nos Estados Unidos nesse mix, mas vai sair também provavelmente X-Force, que tem a participação do Carcaju, e alguma outra equipe. Porque, na verdade, o mix da revista X-Men, que antes era quinzenal, foi dividido. Porque a revista X-Men também vai passar a ser mensal a partir de agora, né? Não aumentou uma revista para você adquirir no seu orçamento, ou diminuiu do seu orçamento, nesse caso. Porque a revista X-Men, que era quinzenal, passou então a ser mensal, essa é mensal também, só que é claro, a revista X-Men era quinzenal porque ela revezava os títulos no seu interior, então uma parte daquelas revistas tem que sair aqui em Wolverine. Sabe que X-Force é a equipe liderada pelo Wolverine, né? Liderada nos bastidores pelo Fera, mas pelo Wolverine em campo, e talvez outras equipes, pelo menos com um viés aí parecido, vão entrar no mix também em algum momento. A gente não tem isso oficialmente da Panini, mas assim que a gente souber, a gente diz aqui para vocês. Bom, como vocês puderam perceber, 10 vidas de Wolverine, a partir de agora eu vou chamar assim, tá, com o nome em português, tem 2 exemplares nessa edição. E 10 mortes de Wolverine, um só. Por que isso? Né? 10 vidas de Wolverine vai contar aí o começo da saga, só que quando chega em 10 mortes, número 1, tem uma pequena referência à primeira edição de 10 vidas. Uma referência pequena mesmo, mas que liga ali as 2 sagas naquele momento. Então o que a Panini fez? Ela lança o primeiro número, aí tem a cena em 10 vidas de Wolverine, a cena que a gente viu. Depois, quando chega em 10 mortes de Wolverine, que está logo em seguida no mix, você vê a mesma cena sob outra ótica. Por quê? Porque tem a ver com o que está acontecendo lá em 10 mortes de Wolverine. E aí passa para o número 2 de 10 vidas de Wolverine. Provavelmente vai seguir esse revezamento, que foi do jeito que foi lançado nos Estados Unidos. Uma de um,
uma de outra. E assim, como foi Dinastia X e Potências de X. Sobre o que são as duas histórias, sem spoiler. Wolverine vai ter uma viagem no tempo mais ou menos como aquela que a gente vê no filme Dias de um Futuro Esquecido, né, que o Wolverine faz em Dias de um Futuro Esquecido. A saga Dias de um Futuro Esquecido original também tem uma viagem no tempo semelhante, mas feita pela consciência de Lince Negra, então por isso que eu estou remetendo aqui ao filme dos X-Men, a adaptação cinematográfica dessa história específica dos X-Men, e tentando salvar um personagem que está sendo ameaçado por um viajante no tempo. Por que esse viajante no tempo está tentando matar esse personagem? Como ele consegue fazer isso? Parte disso é revelado nessas duas edições. O como vai ser mostrado nas edições seguintes. Inclusive, essa história já ganhou um resumo completo aqui no canal quando saiu nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link na descrição para você dessa história, caso você queira ver ela inteira já. Mas eu peço que depois você volte aqui, ver os nossos reviews dos outros exemplares mesmo assim, porque isso ajuda muito o canal. Bom, e 10 Mortes de Wolverine vai ter também uma viagem no tempo, mas aí não feita pela versão convencional do Wolverine, e é uma trama que se emenda diretamente à conclusão de Inferno 2021, que acabou de sair nos números 51 e 52 da revista X-Men. Então, por isso, por ter ligação direta aí com a conclusão, inclusive a gente cita isso no vídeo lá, no vídeo sobre Inferno 2021, no vídeo sobre X-Men 52, mais precisamente, que é quando a saga termina, eu vou deixar nas telas finais os vídeos de X-Men 51 e 52. 10 Vidas de Wolverine é uma história que faz aí um tributo à história do Carcaju, vai passar por várias etapas de sua vida, e a vida dele é muito longeva, né? E várias coisas que a gente não sabia foram estabelecidas recentemente, com Origem 2, tem as coisas que a gente viu na fase do Larry Hama escrevendo Wolverine na revista mensal, então ele revisitou várias vezes o passado dele no projeto Arma X, na equipe X da CIA, a equipe composta de mutantes da CIA. Então, tudo isso vai ser referenciado nessa revista. Só que o elo que une tudo isso é, ao meu ver, um tanto quanto fraco ali, mas também tem sua recompensa. Se você está lendo essa fase de Krakoa, está comprando as revistas dos X-Men, né, as revistas que antecederam essa, o motivo disso tudo tem a ver com as aventuras da X-Force. Então você vai se sentir um pouco recompensado, porque você vai entender onde desembocou algumas das tramóias que o Fera fez lá na revista da X-Force, as consequências das ações da X-Force. Então tem aí esse plus aí, né? Essa coisa a mais. Você estava lendo X-Force, agora você vê a conclusão de algumas coisas no começo dessa saga. O número 2 é um pouco confuso, que está nesse exemplar aqui, no número 2 de X Vidas de Wolverine. Mas a partir do número 3, que vai estar em Wolverine número 2, Wolverine número 2, a revista da Panini, você vai entender melhor porque que essas cenas, né? Porque que o número 2 é meio que um poporri da viagem no tempo do Wolverine. Aparece ele num lugar, aparece ele em outro e tudo mais. X Mortes de Wolverine, 10 Mortes de Wolverine, é ligação direta com o Inferno. Não tem a mesma qualidade do que foi a saga Inferno escrita pelo Jonathan Hickman, tá? Mas vai mostrar ali o que aconteceu logo após a saga e vai estabelecer elementos importantes para a fase que está por vir. Então, apesar de não ser ali também uma história, como eu disse, no nível de Inferno, é legal acompanhar X Mortes de Wolverine para entender tudo, para entrar na cena do X sabendo tudo o que aconteceu na sequência dos eventos de Inferno. A última história, a história de Marvel's Voice, 2020, número 1, a história do Wolverine, é mais um encontro dele com um personagem com quem ele vive se enfrentando, tá? Tem pouquíssimas páginas, é uma explicação meia boca para o confronto dos dois, mas é um confronto que dá gosto. E se você, igual a mim, estava esperando a hora de ver o Wolverine de volta a Madripoor com a roupa do Caolho, essa história é perfeita para você, mesmo sendo curtinha. 10 Vidas de Wolverine, número 1, resumo completo. Então aqui nessa edição, a gente vai ver o Wolverine sendo recrutado pelo Professor Xavier, né? Na verdade sendo convocado, ele já foi recrutado antes, ele já sabe qual é a sua missão, é o momento dele entrar em missão. E qual a missão? Ele vai ser enviado, sua consciência vai ser enviada através do tempo, pelo Professor X e por Jean Grey, até outros momentos em que ele estava presente, que o seu corpo estava presente, para ele substituir sua psique, então, a psique daquele momento, e ir até o Professor X. Por quê? Porque alguém está tentando matar o Professor X com viagens no tempo. E vão tentar matá-lo no momento do seu nascimento. Então vai ser bem legal, que a gente vai ver o Wolverine surgindo lá na propriedade do Xavier, na hora que está acontecendo o parto mesmo. A gente chega a ver Cassandra Nova Xavier nascer já morta, como a gente aprendeu o que aconteceu lá na fase do Grant Morrison, né? E quem é o cara que está perseguindo o Xavier através do tempo?
também parece ser uma consciência. Só que a consciência do ômega vermelho. E diferente do Wolverine, ele não volta para o seu próprio corpo. Porque, inclusive, ele não é tão antigo quanto o Wolverine. Ele surge, ele substitui a mente de outras pessoas que estão presentes, próximas ali ao Xavier no momento que ele tenta assassiná-lo. E mais, ele leva parte dos seus poderes consigo. Então, inclusive, ele chega a manifestar tentáculos semelhantes aos tentáculos que ele possui nos dias atuais, que o seu corpo possui, né, mas aparentemente feitos de ossos das pessoas. E a gente vê ao longo da história, né, vão ter 2 edições encadernadas nesse exemplar de Wolverine, que em alguns casos ele deixa o corpo da pessoa, a pessoa fica intacta, né, então aqueles ossos voltam para o lugar de alguma maneira. Ele vai trocar de corpo algumas vezes dentro da mansão Xavier, tentando chegar ali até os bebês recém-nascidos, né? Principalmente o Professor X, ele que impediu o nascimento do Professor X, mas o Wolverine, o próprio pai do Xavier e depois a mãe do Xavier vão ali lutar. A mãe do Xavier acabou de passar pelo parto, acabou de perder um bebê, ela tá com o Xavier no colo uma hora, o Wolverine que corta o cordão umbilical do Xavier, bem legal essa cena. Ela pega o bebê e ela atira contra a pessoa que tá tentando matar, no caso, o seu filho, né, que está possuído pelo ômega vermelho, mas ela não entende isso, a Sharon Xavier não sabe disso, e o Wolverine dá um jeito ali também. Esse hospedeiro do ômega vermelho acaba morrendo, e assim que a missão é concluída, a gente vê a consciência do Wolverine deixando aquele corpo para dar mais um salto no tempo, para outro momento que está o próprio Wolverine. Nesse intervalo, a gente vê uns flashbacks. Eu falei aí no review sem spoilers que essa história ela tem raízes no que a gente viu na série mensal da X-Force, que é encadernada na revista X-Men, pelo menos era encadernada até o número 52 da revista X-Men, na revista X-Men da Panini, que era quinzenal até então. E ali o que a gente viu? O Fera descobriu, numa varredura telepática, procurando um infiltrado russo, alguém que fosse infiltrado pela nação russa em Krakoa, ele acabou descobrindo que o Ômega Vermelho, na verdade, era um agente dormente da nação vampira, que o Drácula estava tentando roubar ali segredos de Krakoa, principalmente o sangue do Wolverine. Então o que ele fez? Ele inverte a situação, isso lá na revista da X-Force, para tornar o Ômega Vermelho um agente dormente de Krakoa junto aos vampiros. Então ele coloca um dispositivo de escuta no sintetizador C que está dentro do corpo do Ômega Vermelho, que foi fornecido pelos vampiros. E é um sintetizador C que tem um detonador. Caso ele desobedecesse os vampiros, o Drácula ia detonar. E o que acontece? O próprio Fera detonou e substituiu pelo dele e mandou o Quinteto fazer a ressurreição, passar ele pelos protocolos de ressurreição e apagar da memória dele o momento em que ele foi morto. E o Quinteto fala, a gente pode inclusive fazer com que ele seja criado sem precisar do sintetizador C. O Fera fala, não, faz só o que eu mandei, eu quero ele com o sintetizador C para ele achar que ainda está do mesmo jeito servindo aos vampiros, para ele passar a informação para a gente sem querer, né? Porque dentro do sintetizador C tem um equipamento de escuta desenvolvido pelo Forge. Então, o Arkady Russovich, o Ômega Vermelho, passou a ser um agente dormente de Krakoa sem saber, e ele descobre isso. A gente vê ali, na edição 1, não é revelado como que ele descobriu, na 2 mas a gente vê ele indo até a Arbor Magna, sequestrando o ovo, né, o cara que cria ali os ovos, que depois viram os corpos, né, da onde brotam os corpos dos mutantes com toda a ação do Quinteto, e usando ele para acessar os arquivos da Arbor Magna e descobrir se ele já passou pelos protocolos de ressurreição, porque para ele nunca morreu. E aí ele vai ver tudo, o arquivo, as edições, o sintetizador C, isso tudo é mostrado aqui. Então ele vai descobrir que foi traído pela X-Force e vai partir de lá então. E é assim, né, depois na edição 2 explica melhor, mas é assim que ele vai iniciar a sua viagem no tempo. E X Vidas de Wolverine termina com o Wolverine então dando um salto e a gente vê ele surgindo no seu corpo, né, na sua época em que ele compôs a equipe X da CIA. E ele está no meio de uma selva e a Jean Grey está falando, ó, esquece a missão da equipe X que o Professor X está aqui perto, a gente precisa salvar ele do próximo hospedeiro do Ômega Vermelho. X Mortes de Wolverine, número 1. Resumo completo. Então aqui a gente vai ver Moira em fuga, desesperada. É o momento exato, logo após ela ter passado o portal krakoano que foi cedido a ela pelo Cifra, né, pelo Douglas Hansen, na conclusão de Inferno. Então ela surge, já rouba um caminhão, já começa assim, ela sabe que a Mística está atrás dela, então ela começa uma fuga desesperada mesmo. Ela chega à antiga propriedade da sua família, família Kinross, né, porque seu sobrenome McTarget é por casamento, quando ela casou com o Joseph McTarget, que oficialmente aí é o pai do Proteus, e que morreu inclusive na saga que fez a primeira aparição do Proteus. Então lá, ela está se abrigando durante um tempo para ver o que ela vai fazer, como que ela vai se esconder, como que ela vai escapar da Mística, e lá ela tosse. Normal, né? Ela tomou muita chuva na fuga, belezinha. Só que quando ela olha para a mão tem sangue, e ela fica muito preocupada. Então qual que é o próximo passo dela? Ela vai até Nova York
procurar a doutora Jane Foster. É bem interessante isso que estipula ali pra gente que essas pessoas que orbitam super-heróis têm uma relação entre si, né? Se conhecem. A gente vê que a Jane conhece a Moira. Fala, olha, por que você não vai pedir ajuda para os mutantes, né? Você tá com câncer. Rapidinho ela fala, os exames, eu acho que você já sabe, mas você tá com câncer, estágio 4, já tá em metástase, você tem pouco tempo de vida. Ela fala, olha, eu quero pétalas cracoanas. Ela falou, você sabe que não vão curar o câncer. Ela falou, não, eu preciso só de um adiamento e elas vão adiar. Ela falou, tudo bem, mas por que você não pede diretamente a eles? Porque a fila está muito grande, eles vão gostar de saber que você está vivo. E a gente sabe que não é verdade porque a gente viu lá em Inferno, né? Só que antes que isso possa se desenrolar, antes que a Moira possa revelar mais do que ela deseja, a Mística vai vir disfarçada de enfermeira, vai falar para a doutora Jane Foster que ela está sendo aguardada no necrotério, e assim que as duas ficam a sós, ela se revela como Mística, né? As duas, ela e a Moira, e ataca a Moira para tentar matar a Moira McTarget. Só que aí a Jane Foster deve ouvir, porque ela tem sentidos ampliados, porque ela tem sentidos místicos, inclusive ela volta. Por quê? Porque desde que ela deixou de ser a Thor e morreu, que nem você pode ver inclusive numa cena adaptada lá para Thor, Amor e Trovão, a versão dos cinemas ali da saga da Poderosa Thor, a Jane Foster voltou, foi trazida de volta por Odin nos quadrinhos como Valkyria, né, como uma das Valkyrias. Então ela volta, luta contra a Mística e garante um tempo para a doutora Moira McTarget fugir. A doutora Moira foge, então, ali pelo meio de Nova York. Rapidamente seu rosto é pego em algumas câmeras, ela devia estar tomando esse cuidado antes para chegar até a Jane Foster, mas ali nessa nova fuga desesperada dela, ela não tem tempo para isso. A Dolores Ramirez, do Gabinete X da CIA, que também aparece nas histórias da X-Force, né, vive perseguindo, se enfrentando com o Wolverine, rapidamente vê ali o match, né, vê ali que bate o rosto dela com o rosto de alguém do banco de dados deles, e mais, alguém que estava dado como morto e que está em fuga. Então fala, a gente tem que pegar essa mulher de algum jeito. Amiga ou inimiga dos mutantes, ela tem informações. Então começa a despachar agentes para ir atrás dela. E ela começa a se esconder. Ela deixou a Mística para trás lutando com a Jane Foster, beleza. E ela entra numa loja onde está tendo a propaganda de uma nova empresa de tecnologia, na verdade tecnologia da informação inclusive, que é a Epifania. E essa Epifania tem um empresário à frente dela, um visionário aparentemente, tem algumas páginas daquelas de informação da revista mostrando um pouco, falando um pouco sobre quem ele é, inclusive sua agenda próxima, e ele está falando de algumas das coisas, algumas das inovações da Epifania, entre elas uma versão da sua empresa dos protocolos de ressurreição, em que pese que ele não sabe isso ainda, ele está oferecendo um serviço para salvar suas memórias numa nuvem, muito parecido com o que a versão 7.0 do cérebro do Professor X faz com as mentes dos mutantes para depois colocá-los em corpos produzidos pelo quinteto. Então, ali ele está numa forma embrionária para humanos dos protocolos de ressurreição e a Moira reconhece isso imediatamente. Enquanto isso, lá em Krakoa, a gente pode ver que uma espécie de OVNI simplesmente surgiu em Krakoa, se materializou. O próprio Black Tom Cassidy que encontra, ele sente que tem algo estranho na ilha, ele tenta convencer o Blob disso, o Blob acha só que ele bebeu demais, ele sai vagando. E a gente já viu em Inferno, que ele está tendo sensações estranhas, engrenagens passando por baixo da sua pele, sonhos estranhos. Então ele vai vagando por Krakoa e encontra esse OVNI, Só que ele parece um OVNI florônico, parece algo da própria Krakoa, mas que se manifestou ali, não veio nem de baixo nem de cima, ele próprio diz isso. E quando eu chamo de OVNI, mas parece mais um ovo, mas esse objeto não identificado, quando ele se abre, a gente vê ali garras surgindo. Rapidamente o Black Tom Cassidy reconhece quem é, fala, mas o que você está fazendo aí dentro? E é cortado pela pessoa que saiu, você já pode imaginar quem é, só que essa pessoa, essas garras, pelo menos que aparecem, são o quê? São garras tecno-orgânicas. O ser que emerge dali parte, então, e a gente vê que é um Wolverine infectado pela falange, e ele é detectado por Jean Grey, que está junto com o Professor X, foi mostrado isso em X Vidas de Wolverine, transplantando a mente do Wolverine para o seu próprio corpo, em momentos no passado, para que ele possa salvar a vida do Xavier. Então ela vê, detecta e fala, mas como que você está aqui se você está aqui também? E ele fala, não, eu não estou aqui, eu não sou ninguém. Então esse é o elo entre as duas edições. E, para terminar, a gente volta a Moira e vê o quê? A Moira sendo encontrada, ela até muda de visual, tudo, mas ela sendo encontrada pelos agentes do Gabinete X, mas conseguindo escapar. 10 Vidas de Wolverine, número 2, resumo completo. Então aqui, na última edição dessa saga, vamos dizer, compartilhada, intercalada ali com 10 mortes de Wolverine, a gente vai ver mais algumas viagens no tempo do Logan. Todas elas momentos em que sua mente é inserida em versões anteriores do seu corpo. Então a gente vê em 1900 ele surgindo no corpo adolescente do Wolverine, que está lá no Canadá lutando contra um urso
para divertimento, para apostas de pessoas. Ele desperta rapidamente o Wolverine da nossa época naquele corpo, luta contra o urso, joga uns caras pra cima do urso lá e foge da rinha onde ele tá na disputa. Por quê? Porque ele tem que salvar alguém. Mas ó, em 1900 Xavier já tá vivo? Não. O Ômega Vermelho apelou. Ele tá tentando matar o avô do Xavier. E o Wolverine vai salvar o cara, né? Vai tentar pelo menos salvar o cara. Então o Wolverine começa a marchar nesse sentido. A gente vê ele conversando com a Jean Grey, que é quem se manifesta para dar a localização do Xavier ou do seu antepassado. E a gente vê também aquelas páginas de informação, como eu citei agora em 10 Mortes de Wolverine, que explicam algumas coisas, né? Então, primeiro, os relatórios da Sábia. A Sábia chegou à conclusão de que os pontos na história que estão sendo afetados pela viagem no tempo do Ômega Vermelho foram escolhidos com base nos dados da espada cérebro. A espada de Damocles, né? A espada que, bem no começo da série da X-Force, quando o Professor X foi morto pela organização Xeno, teve que passar pelos protocolos de ressurreição, a unidade cérebro que ele usava na cabeça foi destruída a tiros. Então o que acontece? O Magneto moldou ela na forma de uma espada e deu para o Xavier não esquecer do que os humanos fizeram assim que Krakoa foi fundada. Só que perto ali dos eventos de X de Espadas, essa espada foi roubada pelo Mikhail Rasputin, né, pelos agentes Matrioska do Mikhail Rasputin, que trabalha para a Rússia. Então, essa espada ela é feita de componentes eletrônicos, possui ali dados salvos do próprio computador cérebro. Então, ela tinha vestígios da personalidade do Xavier e vestígios de sua memória. E aí o que acontece? Eles localizam momentos-chave onde Xavier estão tentando voltar até eles para impedir que o Xavier chegue a nascer, impedir que Krakoa exista. E é bem interessante que a Sábia fala que desde que eles estabeleceram Krakoa, né, isso também nas páginas de informação, nos relatórios dela, eles já imaginavam que um ataque coronal poderia ser feito a eles, né, um ataque no passado. Então foram criados vários dispositivos e vários gatilhos para que Krakoa pudesse perceber quando isso acontecesse. E aconteceu, eles estavam prontos, tanto que o Wolverine está voltando. Só que para achar o ponto certo que a mente do Wolverine tem que chegar ao seu corpo, o Professor X fez algo muito arriscado. Ele conectou a atual unidade cérebro que ele usa à unidade cérebro que está lá com o Mikhail Rasputin. E a gente tem mais alguns flashbacks para explicar mais algumas lacunas na história. Então a gente vai ver como o Omega Vermelho passou a agir com a X-Force, como uma espécie de membro em experiência, e uma das primeiras missões da X-Force com o Ômega Vermelho foi justamente na Rússia. Talvez tenha sido inclusive por causa do conhecimento de terreno do Ômega. Mas o que acontece é que lá, no momento que ele se separa da equipe, ele é abordado por Mikhail Rasputin, que sussurra ali para ele e mostra para ele inclusive o sintetizador que está no peito dele, né? Mikhail Rasputin altera parcialmente a realidade ali e conta para ele que os krakoanos o enganaram, que os krakoanos poderiam curá-lo, mas não o fizeram. Ele fica na dúvida, termina a missão ali junto com a X-Force, né? A X-Force na verdade não cumpre a missão porque não achou seu alvo, volta. Mas é isso que vai motivar a invasão dele em Arbor Magna no primeiro número e a descoberta de que realmente passou pelos protocolos de ressurreição sem se lembrar, foi morto pelo Fera, os caras editaram o seu corpo, devolveram o sintetizador sem ele não precisar, o sintetizador com bomba que pode matá-lo de novo, né, como a Nação Vampira fez, e ainda o equipamento de escudo. Então ele descobre tudo isso, e isso aí tem os relatórios da Sábia mostrando que depois disso o ovo teve que ser hospitalizado e o Ômega Vermelho desapareceu, mas o último registro dele foi acessando os portais krakoanos que levam até a Rússia, e depois ele foi detectado perto da Sibéria, onde fica a base do Mikhail Rasputin. Então os dois devem ter se unido. E é isso. O Mikhail Rasputin está usando seus poderes, né? Isso vai ser mostrado na prática mesmo em edições seguintes, mas os poderes do Mikhail Rasputin que permitem a consciência do Ômega Vermelho e parte dos seus poderes possuírem vários corpos através ali da história da vida do Xavier para tentar impedi-lo de nascer ou matá-lo assim que ele nascer. Então, a gente vai ver nessa edição alguns flashes dessa viagem no tempo do Wolverine. Em 1900, ele está indo em direção ao avô do Xavier. Enquanto isso, o avô do Xavier está sofrendo um motim iniciado pelo Ômega Vermelho, que possuiu um dos seus marujos, que ele está ali circundando o Círculo Polar Ártico, mas ficou encalhado, né? O gelo, o mar congelou e prendeu o barco dele, então os ânimos da tripulação já estavam altos, né? Já estavam bem irritados de estar presos naquela situação. Veio o Ômega Vermelho ainda, ele mata o Ômega Vermelho primeiro, aí o Ômega Vermelho se manifesta em outro corpo e atiça a tripulação, fala, já matou fulano, e aí começa um motim contra ele, o Wolverine indo para lá. A gente vê um pouco do Wolverine ao lado da equipe X da CIA, na Colômbia. Ele percebe, ele se lembra
qual era a missão deles ali, vê que vai ter muitos inocentes, então ele pega e se afasta de Ingrid, protesta, mas ele se afasta e fala, não, já vou salvar o Xavier, mas tem coisas que eu fiz nesse ponto da minha vida aqui que eu me arrependo, então eu vou voltar a impedir, e volta, luta contra o resto dos membros da equipe X, então luta contra o Maverick, contra o Dente Sabre, detona uma granada na luta, e isso atrai os inimigos, aí ele deixa eles lá para se virar com os inimigos e foge, né, foge para tentar salvar o Xavier. E uma das últimas coisas desse momento da vida do Wolverine que a gente vê é o Dente Sabre comunicando o professor, não o professor X, mas o professor do projeto Arma X e do projeto Equipe X, de que ele está também abandonando a missão para ir matar o Wolverine. A gente tem um outro momento no tempo, onde o Wolverine desperta com sua esposa Itsu, né, que é a mãe do Daken, né, quando ele tentou viver em paz na época da Segunda Guerra Mundial. E ele resolve curtir um pouco daquele momento antes de partir salvar o Xavier. Na verdade, é um momento passado, não temos nenhum registro histórico da presença do Xavier nele, né? Depois, na próxima edição, vão explicar melhor por que disso. Mas a gente vê ali logo que o Ômega Vermelho não vai se manifestar em qualquer pessoa, não. Ele vai se manifestar na própria Itsu. E a gente vai ver a luta dos dois e o Wolverine desesperado, porque ele não quer matar ela. Ele sabe que ela vai morrer de qualquer jeito, porque na história ela já morreu, mas não pode ser ele a matá-la, né? Que vai ser muito triste. E o fato dela estar grávida do Daken. O Daken precisa nascer, né? Ele tem esse filho no presente, ele está muito preocupado com isso. Então, esses são alguns flashes das 3 viagens no tempo, de pedaços de 3 viagens no tempo, mas que não se concluem nessa edição. Marvel's Voices 2020, número 1. Né? A historinha curta que tem nessa edição, agora o resumo completo dela. Então a gente vê o Wolverine vestido de novo, com a sua roupa de caolho lá em Madripoor, seu smoking branco, seu tapa-olho, né? Lutando contra os meliantes, comentando ali sobre as regras de Krakoa, sobre não matar humanos, mas lutando contra os caras. E ele veio ali por quê? Porque alguém está impedindo os mutantes de Madripoor a atravessar o portal que está instalado na cidade. Quem está fazendo isso, ele veio descobrir, usar sua influência, usar ali seu conhecimento do território. E a gente já mata de cara quem que deve ser, né? Porque no meio da luta os caras falam, não, foi o Rei Verde, derrota ele logo porque o Rei Verde é mais assustador que ele. E quem que é o cara que vive enfrentando o Wolverine de tempos em tempos? Pois é o Hulk que está lá, né, na sua versão Immortal Hulk. Então, de alguma forma o Banner foi morto e seu corpo chegou até a Baía de Madripoor pela manhã, mas quando a noite caiu, o Immortal Hulk se manifestou e ele tem saudade dos quebra-paus com o Wolverine. Então, o que ele fez? Ele começou a impedir os mutantes de passar, imaginando que era justamente o Wolverine que ia vir limpar a sujeira, descobrir o que está acontecendo. E os dois se enfrentam. O Wolverine tá levando a pior no confronto ali, tá argumentando com ele, mas não consegue, tá levando a pior no confronto. Mas o Sol nasce. E essa versão do Hulk volta a ser o Banner quando o Sol nasce. Então o Wolverine pode ali dialogar com o Banner fala, olha cara, tô tentando achar uma cura pro Hulk. Aqui em Madripoor tem muito criminoso para ele se divertir à noite. E se ele impedir ali alguns mutantes de passar o portal, não tem problema. Mas aqui eu consigo trabalhar de dia e ele não me sabota à noite. Eu quero ficar aqui. O Wolverine pega. Lembra que ele estava falando das leis sobre não matar humanos? Pois é, ele mata o Banner. Beleza, essa versão do Banner Immortal Hulk, sempre que a noite chega, o Hulk ressuscita, se transforma em Hulk, o cadáver do Banner, e o Hulk ressuscita e o Banner volta a estar vivo no outro dia também, porque o corpo dele é todo regenerado. Então o Wolverine não matou ninguém, até ele próprio pensa sobre isso. Fala, não posso matar o que não foi morto, mas quando o cara acordar, não vai estar mais aqui. E a gente vê ele levando o corpo do Banner nas costas até o portal krakoano mais próximo de Madripoor, encerrando esse confronto, encerrando Marvel's Voice 2020, o pedacinho que está em Wolverine número 1, e encerrando o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, esse é aquele momento. Aproveite e curtir o vídeo se você ainda não curtiu, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber nossas notificações e, com as notificações ativas, voltar para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.